Olá pessoal, meu nome é Fabrício, sou médico veterinário patologista e um dos diretores da Vet School. Esse vídeo, na verdade, é um vídeo que nós havíamos começado uma live, só que o YouTube, de alguma forma, reconheceu direitos autorais, talvez no logo da Vet School, e nos bloqueou duas vezes aí. Então nós acabamos caindo sem completar o vídeo. Então, em respeito a todos aqueles que reservaram um tempo para nos assistirem na live, nós resolvemos disponibilizar essa videoaula que seria feita nessa live aqui no canal do YouTube de forma gravada. O único inconveniente é que nós não teremos como tirar as dúvidas técnicas, ok? Mas pelo menos a aula fica disponível para quem tiver interesse. Então, pessoal, na live de hoje, uma live rápida, nós veremos alguns casos de rotina em termos de citologia aplicada à dermatologia. Nós veremos três casos, dois dos quais são mais comuns e um pouco mais raro, um pouco mais incomum, mas da mesma forma importante que o patologista se atente e que o dermatologista também. Então, nosso primeiro caso, pessoal, nós temos um cão macho de 5 anos de idade, né? Cortesia aqui da doutora Bianca Lomazzi. Esse animal ele tem uma tumoração aqui no flanco, ok? É um tumor nada mais é do que uma coleção sólida acima de 3 centímetros. Nesse caso, esse tumor ele estava aderido, parcialmente aderido, mas ele era ainda móvel. Então, quando eu estou avaliando, na verdade, uma lesão macroscópica, eu preciso automaticamente, obrigatoriamente, classificá-la dentro das lesões elementares de pele, né? As categorias de lesão de pele são várias, desde lesões sólidas, coleções líquidas, perdas teciduais e assim por diante. Então, nesse caso aqui, nós temos uma coleção sólida denominada tumor. Quando eu olho, pessoal, esse tipo de lesão, eu preciso imaginar quais são as possibilidades de diagnóstico. Temos que notar aqui que essa lesão ela ocorre no flanco do animal. Então aqui entram todos os diagnósticos diferenciais para neoplasias, tumores, pode ser um mastocitoma subcutâneo, pode ser um sarcoma de partes moles, e também tem que entrar alguns processos inflamatórios como as paniculites, principalmente por estar localizado no flanco. Aqui é o aspecto citológico, ok, desse nódulo, esse tumor, desculpem. Vejam que o fundo da preparação é um fundo um pouco azulado, um pouco rosa, ele fica entre os dois termos aí, né? Então nós temos um fundo mais anfofílico, repleto de gotículas lipídicas de tamanhos variados, então gotículas grandes, gotículas pequenas, algumas coalescendo. E também eu tenho esse tipo de célula aqui que se repete em outras partes desse campo. Tá? Essas células aqui que nós estamos observando, elas são macrófagos. Vejam que dentro dessa célula eu tenho gotículas de lipídio sendo fagocitadas. Então, olhando uma célula dessa daqui, pessoal, na qual eu tenho gotícula lipídica muito semelhante ao que eu tenho ao fundo, eu preciso pensar em duas coisas. Duas perguntas. Será que essa célula está produzindo esse material ou será que ela está fagocitando? Então, nesse caso aqui, ela está fagocitando esse material. Ela é um macrófago. O macrófago eu reconheço por quê? Porque ele é uma célula com citoplasma bem amplo, ok? O limite distinto. Ele normalmente ele é azulado, mas para o basofílico. E o núcleo do macrófago ele é um núcleo grande, geralmente para a periferia. A cromatina ela é fina, finamente agregada. E normalmente ele tem clivagens. Nesse caso aqui, esse macrófago, ele não tem clivagens. Mas isso não descarta ele como um macrófago, né? Então, a maioria dos macrófagos vão ter clivagem. Esse não tem. Às vezes também é o ponto que você está olhando, né? Tem que imaginar que isso daqui tem uma visão 3D, ok? Então, nesse campo aqui eu tenho gotícula lipídica ao fundo, fragmentada, e alguns macrófagos fagocitando essa gordura. Aqui uma outra foto, pessoal, muito parecida, demonstrando aí outros macrófagos também. Então, com base nessas informações, eu tenho aqui o que? Uma provável paniculite. Como é que eu sei que provavelmente é uma paniculite? Primeiro, porque o fundo tem gotícula lipídica. Segundo, porque esses macrófagos estão fagocitando essas gotículas de lipídio. Ok?
Então, o primeiro passo é definir que é uma paniculite. O segundo passo é definir o tipo de paniculite, se ela é aguda ou se ela é crônica. Nesse caso, como tem um macrófago, já é uma paniculite crônica, ok? E aí, pessoal, o mais importante nesses casos é correlacionar. Então, a lesão macroscópica que nós havíamos visto é uma lesão macroscópica que eu tenho apenas o quê? Uma lesão tumoral em flanco. Paniculites, eu tenho uma série de paniculites, né? Tenho desde paniculites infecciosas até paniculites idiopáticas, paniculites pancreáticas, paniculites por trauma. Também tenho paniculites causadas por drogas, né, aplicação de fármacos locais ou muitas vezes vacina, né? Então, na citologia, o que a gente consegue chegar aí é que é uma paniculite crônica, com predomínio de estiócito, de macrófago ou granulomatosa. Qual que é a causa? A causa tem que ser explorada, tem que correlacionar com a lesão clínica. Aqui, como é uma lesão em flanco, eu preciso ver se eu tenho histórico de aplicação de vacina. Se eu tiver histórico, provavelmente essa é uma paniculite pós-vacinal, pós-aplicação de vacina. Nem sempre é fácil definir isso, eu preciso tentar procurar o adjuvante. Como vocês estão vendo aqui nesse caso, não tem adjuvante claramente identificado na lâmina. O adjuvante ele vem de cores diferentes, formatos diferentes dentro desses macrófagos. Então aqui eu vou reservar meu diagnóstico uma paniculite, e aí pelo histórico, associado ao padrão de lesão focal único, eu imagino que seja uma paniculite pós-aplicação. Qual pode ser o procedimento aqui? Deixa o animal mais algumas semanas e vai acompanhando como essa lesão evolui. Se ela regride, se ela não regride, se ela estaciona, se ela piora. Então, essa é a conduta aqui. O importante é que eu excluir tumores, excluir sarcomas de tecidos moles, etc., através dessa imagem. Tudo bem? Então, aqui era a pergunta do que se tratava o caso. Então, macro e micro é mais compatível com a paniculite e, pela localização, considerar entre os diferenciais a paniculite por aplicação. Aqui é uma foto muito parecida desse livro do Albanese, é um livro muito bom de citologia de pele, mostrando uma paniculite. Vejam que é muito semelhante ao que nós vimos no slide anterior. Era uma paniculite forrada de macrófagos ao fundo, basicamente neutrófilos, nesse caso então tem um filtrado piogranulomatoso, e as gotículas lipídicas ao fundo fragmentadas. Então essa é mais uma característica aí das paniculites. Ela pode ser também piogranulomatose e o fato de ter ou não neutrófilo pode mudar a minha interpretação final, né? As paniculites por aplicação elas podem ter neutrófilo, mas eu também tenho outras paniculites, outros tipos de lesões cutâneas que não paniculites associadas à infiltração de macrófago e neutrófilo também. Aqui é uma foto mais próxima do livro do Albanese, demonstrando os mesmos macrófagos que nós temos no nosso caso, e o fundo com essas gotículas. Vejo que o núcleo desse macrófago está bem clivado, então é um macrófago bem clássico. Aqui, pessoal, um diagnóstico diferencial importantíssimo das paniculites. Eu coloquei aqui dois slides diferentes, dois casos diferentes, mostrando para vocês essa diferenciação, é o liposarcoma. Então, no meu canto esquerdo, eu tenho a foto de um liposarcoma, no meu canto direito, de uma paniculite granulomatosa. Como é que eu faço a diferenciação? Vejam que o fundo é muito parecido, né? O fundo da paniculite normalmente ele é um pouco mais anfófilo, anfofílico, em comparação com o liposarcoma. E a paniculite, pessoal, normalmente ela tem célula inflamatória. Então eu reconheço o macrófago, como na foto anterior posso reconhecer neutrófilo. Liposarcoma não. Liposarcoma ele é composto basicamente por lipócito ou adipócito ou lipoblastos neoplásicos, né? Depende do tipo de liposarcoma, do grau de diferenciação e assim por diante. E esses lipoblastos eles são células que podem estar agrupadas, e eles têm bastante gotícula lipídica dentro do citoplasma deles, que também não é visível tão facilmente quanto um macrófago, um citoplasma de um macrófago. Então isso ajuda na diferenciação. O núcleo é muito parecido, né? Mas essa diferenciação ela tem que ser feita justamente para a gente não comer bola e diagnosticar um liposarcoma numa paniculite ou vice-versa. Ambos os diagnósticos equivocados têm problemas sérios, ok? Então, na foto do lado aqui eu tenho um liposarcoma bem diferenciado e aqui uma paniculite granulomatosa. Perfeito, pessoal. Nosso próximo caso, cedido gentilmente pelo Dr. Alexandre Pasternak,
É um animal que tem diversas lesões pustulares pelo corpo, então ele tem lesões de natureza líquida, então coleções líquidas, né, aí de tamanhos variados, podem ter lesões menores que 1 centímetro, maiores que 1 centímetro, e vejam que elas são lesões pustulares disseminadas por toda a região abdominal, torácica ventral, porção interna de membros desse cão, ok? Aqui nesse local onde foi feita a biópsia, tá? Esse caso aqui não foi feito punção, foi direto para a biópsia. Isso é uma coisa que eu queria comentar também. Os casos que eu reuni aqui, não necessariamente a microscopia corresponde à macro, ok? Porque muitas vezes eu não tenho a foto macro do caso que vocês estão vendo eventualmente aí a citologia, a microscopia, ok? Então, pessoal, um padrão aqui nesse animal, basicamente de uma dermatite o quê? Pustular, tá? E generalizada. Quando eu falo em dermatite pustular, eu preciso pensar em diversos diferenciais. Vou citar 2 aqui. Um deles é a foliculite ou a piodermite bacteriana superficial, e o outro é uma doença autoimune chamada pênfigo foliáceo. Tá? Existem inúmeros outros diferenciais, mas hoje para a nossa live aqui, que seria uma live, nós vamos ficar com os 2 basicamente. Vamos imaginar que eu peguei essa pústula aqui, fiz uma punção e submeti esse material coletado à coloração pelo panótico e, portanto, agora eu tenho essa característica citológica. O que eu vejo aqui nessa lâmina? Basicamente neutrófilos, tá? Alguns degenerados, outros mais íntegros, ok? Lembrando que o termo degenerado não é o mais correto, né? Neutrófilo degenerado é um termo que foi consagrado pelo uso, né? Na verdade ele é um neutrófilo necrótico. E além disso, desses neutrófilos, eu tenho essas células aqui, ó, que são células um pouquinho mais poligonais, né? Algumas mais arredondadas, algumas já soltando, né, desses grandes agrupamentos. Essas células aqui são células em processo de acantólise, ok? Então elas são células acantolíticas. Não pode confundir isso daqui com macrófago. Se vocês tiverem dúvida, voltem à aula e deem uma olhada no macrófago que nós vimos anteriormente. Ele é bem diferente. Essa célula geralmente ela tem um citoplasma amplo, amoderado, basofílico bem intenso e o núcleo grande e central. E pode ter nucleolo evidente, tá? E notem que elas estão descolando dos grupos. Essa daqui ela está ficando arredondada. Quando ela começa a ficar arredondada, então, essa célula ela adquire uma característica de célula ou queratinócito acantolítico. Então, encontrando queratinócito acantolítico mais neutrófilo, o meu principal diagnóstico diferencial é o pênfigo foliáceo, ok? Vou fazer esse diagnóstico na citologia? De forma alguma, eu vou fazer a biópsia para confirmar, porque tem que lembrar que eu estou avaliando aqui apenas uma pústula, tá? Existem outros diferenciais quando eu encontro células acantolíticas, vou citar 2. Um deles é a dermatofitose pustular, pode fazer acantólise também, tudo bem? E outro é a própria foliculite bacteriana, algumas fazem acantólise também, só que mais raro e normalmente não é o primeiro diferencial que nós pensaríamos tendo uma amostra dessa. Se fosse uma foliculite bacteriana, pessoal, essa pústula aqui ela estaria forrada de neutrófilos e bactérias cocoides. Então ela não seria uma pústula estéril. Nesse caso aqui, ela é uma pústula o quê? Estéril, ok? É uma pústula estéril, então eu encontro mais em doenças autoimunes. Aqui no caso, no pênfigo foliáceo. Aqui mais uma foto de outro campo, também mostrando de novo os neutrófilos e mostrando uns queratinócitos ainda com a forma normal, mais próximo do normal, porém, ó, fazendo o processo de acantólise, ok? Esses grânulos que vocês estão vendo aqui, pessoal, provavelmente esse animal que foi coletado, ele tinha a pele pigmentada, tá? Então isso aqui é melanina, não assustem, é normal encontrar. Tá? Como comentei, não é a mesma citologia do mesmo caso, então provavelmente é de um animal pigmentado. Mas vejam que ele tem queratinócito também nessa pele, normal nessa pústula. O processo ele ocorre em fases, não é presente ou ausente. Então você pode encontrar células no meio do caminho também, ok? Aqui um outro campo, ó, de novo mostrando um queratinócito, esse sim, ó, poligonal, mas querendo ficar redondo. Esse aqui poligonal, querendo ficar redondo. E vejam o núcleo central e o citoplasma extremamente basofílico, extremamente forte.
Citoplasma, às vezes, pessoal, ele forma até uns anéis aqui na periferia, uns anéis hiperbasofílicos, e quando a gente vai chegando mais perto do núcleo, esse citoplasma ele tende a ficar mais claro. Ele pode formar vários anéis, formando um aspecto de alvo, ok? É bem variável. Mas, olhando isso e a macro, meu principal diferencial é pênfigo foliáceo. O que eu vou fazer nesses casos? Pedir biópsia, tá? Evitem entrar com tratamento imunossupressor aqui, porque se for um caso, por exemplo, de uma dermatofitose pustular com acantólise, você pode piorar o quadro clínico desse animal, ok? Isso acontece, eu já vi acontecer com bastante frequência quando a gente baseia somente o nosso diagnóstico na cito. A citologia ela vai servir muitas vezes de triagem, então ela é para ajudar a nortear o diagnóstico. Para quem tiver interesse, eu deixo aqui uma recomendação de leitura, um trabalho publicado pelo Thierry e pela Kate, um trabalho muito bom, revisando aí os aspectos das dermatoses acantolíticas. E aqui então ele vai falar sobre o pênfigo foliáceo, vai falar sobre o pênfigo vulgar, entre outras doenças acantolíticas de pele. Aqui uma rápida revisão, lembrar então que o pênfigo foliáceo é uma dermatopatia autoimune, né, das mais comuns, que a gente pega na rotina. Normalmente o alvo do pênfigo é a desmocolina, que é uma proteína localizada nos desmossomos, né? Os desmossomos eles unem, pessoal, dois queratinócitos adjacentes. No pênfigo foliáceo e em outros pênfigos também, eu tenho uma produção de anticorpos contra essas desmocolinas do tipo 1, no caso aqui do cão, tá? Isso aqui eu estou falando para o cão. E essa desmocolina ela é, vamos dizer assim, digerida através desse ataque, através de anticorpo, etc. E os desmossomos perdem integridade estrutural. Perdendo integridade estrutural, o que acontece? Se essa célula, esse queratinócito estava junto, ele começa a se separar e adquirir, então, um formato arredondado. Ok? O pênfigo foliáceo ele pode ser espontâneo, né? Ele pode estar relacionado à droga. Então, nos casos que nós temos reação cutânea adversa à droga, esse termo é bastante usado nos papers, nos artigos. Então, uma farmacodermia pênfigoide. Então, quando o pênfigo foliáceo é relacionado à droga, vocês vão ver também o termo farmacodermia, ou farmacodermia pênfigoide, ou reação cutânea adversa à droga pênfigoide, ou pênfigo foliáceo símile. São vários nomes, ok? Sinais clínicos, como nós vimos, pessoal, principalmente pústulas, tá? Mas os animais podem ter crostas, colaretes, eritrodermia, erosões policíclicas e uma série de outras lesões menos comuns. Mas eu quero para essa aula que vocês guardem a pústula, que é a principal lesão nesses animais. Alguns diferenciais, como nós já comentamos, foliculite bacteriana superficial, dermatofitose pustular, lembrando que ambas podem fazer acantólise. Quem vai fazer a distinção muitas vezes é a presença ou ausência de bactérias, a presença ou ausência do dermatófito. E lembrando que a biópsia vai ajudar bastante aqui. Demodiciose pustular, do ponto de vista clínico, é um diferencial. Reação cutânea adversa à droga pustular, outro diferencial, a farmacodermia. E outros diferenciais aqui, incluindo leishmaniose. Leishmaniose pode fazer um padrão clínico pustular também. E, por incrível que pareça, pode fazer acantólise também. Mas é bem raro, tá? Então ninguém vai sair pensando em leishmania por ter encontrado célula acantolítica. Ok? Então o que nós encontramos na microscopia? Queratinócitos acantolíticos, mais neutrófilos íntegros ou degenerados. A ausência de bactérias e fungos, tá? No caso do pênfigo foliáceo. E eu posso ter também, pessoal, eosinófilo e macrófago ocasional na minha pústula, mas o principal é neutrófilo e queratinócito acantolítico, como nós vimos. Aqui já comentamos. Próximo último caso, pessoal, é um gato do CRD de 8 anos, cortesia da foto do Dr. Eduardo Liparelli. E esse gato nós fizemos aqui uma punção, vamos imaginar que nós fizemos uma punção desse dígito para detectar o que está acontecendo. Então, vejam que ele tem uma lesão úlcero-proliferativa em dígito, ok? Essa lesão ela é focalmente extensa. Então, ele tem uma dermatite úlcero-proliferativa em dígito, basicamente, focalmente extensa. Nesse caso, eu preciso pensar em alguns diferenciais, como, por exemplo, esporotricose, seria um dos mais comuns, e outras doenças, como algumas condições onde eu tenho metástase de alguns tumores pulmonares,
para esse dígito, formando essa lesão ulcerada. Então vamos imaginar que eu fiz uma punção desse dígito. Vamos ver o que a gente encontra. Então, nesse caso, não é a lâmina do mesmo caso, mas o que eu encontro basicamente nesse dígito, pessoal? Neutrófilo, normal, né? Nós temos uma lesão ulcerada, então é super comum encontrar neutrófilo. O neutrófilo aqui ele não tem uma importância muito grande. E o que me chama a atenção é esse grupamento de células, são células, se vocês prestarem atenção, colunares, epiteliais, dispostas em paliçada, tudo bem? Os núcleos, às vezes, eles estão em alturas diferentes, tá? Refletindo muitas vezes a histogênese, ou seja, o epitélio pseudostratificado. E o que chama a atenção aqui é que essas células epiteliais elas têm cílios aqui em cima, né? Esses cílios aqui, eles são cílios que representam a origem dessas células nesse dígito. O dígito não é para ter célula ciliada em momento algum, né? A estrutura histológica do dígito não tem célula ciliada. Então, se elas estão presentes nessa punção, provavelmente elas estão vindo de um sítio que tem célula ciliada. Qual seria o sítio? Provavelmente o pulmão, tá? Então, juntando a macroscopia com a microscopia, eu tenho aqui um diagnóstico de um carcinoma pulmonar com metástase para dígito. Geralmente são carcinomas broncogênicos, entre outros carcinomas que fazem metástase para o dígito. Eu gosto de comparar essa célula aqui a um Crazy Minion. Todo mundo já viu os Minions. Vejam um Crazy Minion, aquele que é roxinho e tem os cabelinhos soltos, né? Parece muito um Crazy Minion. Então, isso é uma metástase de um carcinoma pulmonar para o dígito. Então, aqui tem um trabalho falando sobre metástase digital de carcinoma pulmonar, também conhecida como síndrome dígito pulmonar felina, tá? Então, esse tipo de síndrome acontece em animais que têm tumores pulmonares primários e esse tumor, por tropismo metastático, faz uma metástase para o dígito. Tudo bem? Existem vários pontos aí, o porquê que ele escolhe o dígito para fazer a metástase. Tá? Esse trabalho é muito bom, recomendo aos interessados a sua leitura. O carcinoma é um dos mais comuns, sem dúvida nenhuma, é o carcinoma broncogênico. Além de metástase digital, eu posso ter comprometimento da musculatura desse dígito e muitas vezes, pessoal, a osteólise em P3, que é o local mais comum, a falange mais comum. Tá? Então, o ultrassom ele pode ajudar bastante na correlação e nas hipóteses diagnósticas. Sinais clínicos, tosse, dispneia e efusão pleural, normalmente estão ausentes, então é um gato normalmente que não tem lesão alguma, sintoma nenhum do ponto de vista clínico. Aumento de volumes em um ou mais dígitos, então esse animal pode ter um ou mais dígitos acometidos, não é obrigatório. E eu posso encontrar ainda também metástase para outros sítios, como músculo, metástase ocular, digital, é mais comum, aorta e pulmão, ok? Então, síndrome modal, alguns trabalhos chamam essa predisposição. Um ponto importante com relação ao diagnóstico citológico, pessoal, quanto que eu posso confiar nesse diagnóstico citológico? Eu posso confiar bastante segundo a conclusão desse trabalho. Então, se o clínico, veja o que ele descreve aqui, se o clínico possui esta entidade, síndrome dígito pulmonar, como uma das principais possibilidades diagnósticas, a maioria dos casos, né, os aspirados por agulha fina de lesões digitais, aumentos digitais ou nódulos intramusculares são suficientemente seguros e rápidos para conferir um diagnóstico definitivo e não oneroso, né? Então a citologia ela pode ser usada nesse caso justamente para esse diagnóstico da síndrome dígito pulmonar com uma alta taxa de acurácia diagnóstica. Okay? Então, muitas vezes a gente não precisa nem fazer a biópsia para confirmar. Encontrando as células ciliadas ali no dígito, é altamente provável, altamente diagnóstico de um carcinoma, de uma síndrome dígito pulmonar. Tudo bem, pessoal? Então, essa era basicamente as dicas aí que a gente tinha para dar, a discussão desses casos. Aqui está o nosso site, para quem tiver interesse, nossos cursos, etc. Nosso Instagram, nosso WhatsApp. Esse WhatsApp é exclusivamente para dúvida de cursos, ok? E o nosso e-mail para contato. Então, gostaria de agradecer mais uma vez ao pessoal interessado e estamos à disposição. Um abraço.